Olá pessoal, espero encontrá-los tudo bem. Hoje a gente vai iniciar o estudo do Instituto da Ação, também de procedimento especial, ação de curatela, ok? Então vamos lá. Inicialmente é importante ressaltar que a curatela está prevista tanto no Código de Processo Civil, artigos 747 a 758, no que diz respeito ao seu procedimento propriamente dito, quanto nos artigos 84 a 87 da Lei 13.146, que é a Lei de Inclusão Brasileira, o Estatuto do Deficiente, e os artigos 1767 a 1783 do Código Civil, que traz também alguns dispositivos complementares sobre o tema. Antes da gente falar sobre o tema curatela propriamente dito, eu tenho que fazer aqui uma pequena pontuação para que vocês possam compreender o tema, principalmente quando forem fazer a leitura dos artigos de lei supracitados. Houve simultaneamente a edição, a promulgação de duas leis que trazem alguns dispositivos que são contraditórios entre si, que foi o CPC e o Estatuto Deficiente, Lei 3.146. O CPC, ele passou a viger no dia 18 de março de 2016, a data de vigência, do início de vigência do novo CPC. Porém, foi promulgado um ano antes, em 16 de março de 2015. Então, depois de discussão no Congresso Nacional, o CPC foi promulgado em 16 de março de 2015 e em 18 de março de 2016 iniciou a sua vigência. O CPC, no seu artigo 1072, revogou alguns dispositivos legislativos, de leis e do Código Civil, inclusive estabelecendo no seu inciso 2 o seguinte, os artigos 227 caput, 229, 230, 456, 1482, 1483 e, que aqui é o que nos interessa, 1768 a 1773 da Lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, Então, revogam-se os artigos tais e tais artigos do Código Civil. Dentre eles, os artigos 1768 a 1773. Fazendo uma análise acima, a gente percebe que eu explanei para vocês que do 1767 a 1783 do Código Civil estabelecem regras sobre curatela. Só que o próprio CPC vem estabelecendo que os artigos 1768 até o 1773 foram revogados, restando intactos o 1767 e do 1774 até o 1773. Então, essa primeira análise que a gente tem que fazer. Por sua vez, a Lei 3.146, a 3.146, o Estatuto Deficiente, foi promulgada em 6 de julho de 2015. Promulgada em 6 de julho de 2015. Se a gente compara com o CPC, foi promulgada após o CPC. O CPC foi promulgado em 16 de março de 2015 e a Lei 3.146 em 6 de julho de 2015. Porém, a vigência da Lei 3.146 de 2015 ocorreu antes da vigência do CPC. A partir de 2 de janeiro de 2016. Então vocês percebam aí que são duas leis muito próximas em relação ao tempo. Uma foi promulgada antes da outra e a que foi promulgada antes entrou em vigência depois do que a outra. Então, olha a situação. Só que a Lei 3.146/2015, que foi promulgada posteriormente ao CPC, altera a redação dos artigos 1768, 1769, 1771 e 1772 do Código Civil. Como assim? Tivemos na primeira lei, Código de Processo Civil, promulgada em 16 de março, que revoga esses artigos. Veio depois o Estatuto Deficiente, promulgado em julho, 4 meses aproximadamente depois, 3 meses e meio, e altera a redação de alguns dos artigos que foram revogados pelo CPC. Em virtude desse choque de legislação, em virtude do choque destas legislações,
criou-se um âmbito de muita incerteza, né, diante da doutrina sobre o tema. Um editorial específico, um artigo específico, né, elaborado sobre o tema, muito interessante, que eu recomendo a vocês, é o editorial, salvo engano, 185 de Fred Didier. Então, Fred Didier, em seu editorial, ele trata expressamente sobre este choque de previsões legais, faz uma tabela comparativa entre as redações anteriormente, a redação com alteração, e ele tenta solucionar o conflito aparente de normas que se criou a partir daí. De uma maneira geral, o que se compreende é que aquilo que foi revogado pelo CPC continua revogado. Aquilo que teve a redação alterada pelo Estatuto Deficiente, Lei 3.146, deve, retornou agora, entrou em vigor com a nova redação. Como alguns dessas alterações foram apenas de incisos ou caput de um artigo, então ainda dá para se aproveitar da previsão legal, é claro, ainda dá para se interpretar corretamente de acordo com essas alterações. Eu digo isso porque quando vocês forem ler os vademecums de vocês, forem utilizar as legislações de vocês, vocês podem encontrar muita divergência. Tem alguns vademecums que já fazem a interpretação conforme esse editorial que eu estou citando para vocês, esse editorial do Fred Didier que faz essa análise. Para outros, porém, outros vademecums, algumas legislações ainda não fizeram a adequada adaptação. Então vai aparecer lá, de repente, no vademecum, o texto referente à redação anterior, com o revogado ao lado pelo CPC, e o texto atual ao lado, enfim, com a previsão dada pelo Estatuto Deficiente. Então tem que ter muito cuidado para a interpretação destes artigos, conforme essa questão temporal, essa dificuldade de interpretação temporal ocasionado pela promulgação meio que atrapalhada de duas normas, que acabam que, além de tramitarem basicamente no mesmo tempo, acabam trazendo disposições contraditórias. Então, a princípio, os artigos foram revogados do Código Civil, com aquela redação original prevista, foram revogados pelo Código de Processo Civil, e as alterações que foram editadas pela Lei 3.146 nos artigos especificamente 1778, 1779, 1771 e 1772 estão em vigor. Dito isso, e recomendada essa leitura, que é importante que vocês façam, a gente vai agora falar sobre o tema curatela, primeiramente compreendendo do que se trata. O que é a curatela? De onde surge a ideia de curatela? Gente, a curatela é um instituto que surge como um dos instrumentos, um dos institutos de assistência às pessoas incapazes. As pessoas incapazes possuem no nosso sistema jurídico 3 sistemas de acolhimento, de proteção, 3 sistemas assistenciais. O primeiro sistema assistencial, o mais comum, o mais usual, é o poder familiar. O poder familiar. As crianças, os adolescentes, enquanto menores de idade, enquanto absolutamente ou relativamente incapazes, encontram-se sob poder familiar. Poder familiar este que é exercido em conjunto pelos pais. Enquanto estão sob poder familiar, eles estão sob a proteção da sua família. Eles se encontram naquele momento representados ou assistidos por sua família para os atos da vida civil, e eles se encontram sob a égide da educação paterna-materna. Para aqueles, porém, que não têm os pais, ou que o poder familiar dos pais foi suspenso por decisão judicial já transitada em julgado, para estes menores de idade que estão nessa situação, existe, porém, a tutela. Onde é nomeado um tutor, uma pessoa que não seja pai e nem mãe daquela criança ou daquela adolescente, e essa pessoa será responsável pela proteção desse menor de idade, que está desligado do poder familiar. Por fim, falamos ainda em curatela, que é o alvo do nosso estudo,
em que a curatela é um instrumento de proteção, instrumento assistencial para representação, para assistência do maior de idade que se encontra numa situação de incapacidade. Então, aquele que é maior de idade, a partir dos 18 anos, que se encontra numa situação de incapacidade, necessitam da curatela. Por mais que aquele indivíduo tenha uma incapacidade, por exemplo, por uma grave doença mental, por mais que ainda vivam sob a égide dos pais, a partir dos 18 anos, o poder familiar ele automaticamente é encerrado e aquele indivíduo ele tem que passar a ser protegido através do instrumento da curatela, do Instituto da Curatela. Um outro detalhe importante da gente fazer é uma diferença entre interdição e curatela, que não são a mesma coisa. Interdição sempre foi conceituado como o processo judicial através do qual se realiza a curatela, que é essa proteção, que é esse instituto de proteção da pessoa incapaz, maior de idade. Então, a interdição é o mecanismo, é o método através do qual eu obtenho a proteção, que é a curatela. Esse sempre foi o conceito de interdição e curatela. Porém, a palavra interdição, em virtude da forma como sempre foi tratado o tema por nossa legislação e pelo público em geral, pela sociedade em geral, essa expressão ela traz uma certa carga pejorativa, a ponto de, da legislação em si, do Estatuto do Deficiente, que é uma legislação voltada à inclusão do deficiente na vida civil de uma forma geral, essa legislação ela acabou abolindo a utilização da palavra interdição. Mais um ponto de contradição aí entre o CPC e o Estatuto do Deficiente. Enquanto o Estatuto do Deficiente prevê a utilização apenas do vocábulo curatela, o Código de Processo Civil permanece utilizando indistintamente a expressão interdição, apesar dessa carga pejorativa. O que acontece é que, de uma maneira geral, a doutrina ela vem expurgando a utilização da palavra interdição e utilizando o vocábulo curatela tanto para significar o processo em si, que antes a gente chamava apenas de interdição, como para falar sobre o instituto de proteção. Então, é interessante a gente notar que há sim essa questão política também por trás da utilização de ambos os vocábulos e que preferencialmente a gente vai utilizar o termo curatela. Apesar de, como falei para vocês, interdição é um termo que juridicamente significa o processo através do qual se vai obter essa curatela, ok? Obviamente que para a gente falar de curatela, a gente tem que falar de incapacidade, tem que relembrar os conceitos de incapacidade. Conceitos esses que foram extremamente modificados por esse Estatuto do Deficiente, que reestruturou o conceito de incapacidade civil no Brasil, historicamente desenvolvido no Brasil, na história jurídica, e reestruturou todo o conceito, trazendo uma base conceitual diferenciada, uma base conceitual nova. Esse Estatuto do Deficiente, ele reflete, foi uma legislação que reflete a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção de Nova York sobre o tema, e que busca, de todas as formas, reduzir o tratamento pejorativo ou exterminar o tratamento pejorativo a estas pessoas, tenta buscar uma inclusão a estas pessoas, na vida social como um todo, na vida civil, e com isso trouxe profundas alterações no tratamento jurídico ao tema, inclusive com certas repercussões. No campo da incapacidade, o Código Civil acabou sofrendo alterações sobre os conceitos de absolutamente capazes e relativamente incapazes. E, atualmente, podemos conceituar como absolutamente incapazes apenas, vamos lá, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, na atual sistemática nossa, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Por sua vez, sobre a incapacidade relativa, assim diz o Código Civil no seu artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os adolescentes.
maiores, ou melhor, né, não maiores, a partir de 16 e menores de 18. A lei diz menos do que queria. A partir de 16 anos e menores de 18 anos. Então, esses são relativamente incapazes pelo critério da idade. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, pessoas com dependência química. 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. E o parágrafo único diz que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Né? Retornando aqui à discussão sobre a capacidade relativa. Nós temos, como tínhamos anteriormente, os maiores de 16 e menores de 18. Nós temos os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, toxicômanos. Temos aqueles que por causa transitória ou permanente não conseguem, não podem exprimir sua vontade. E temos o pródigo. Aí eu pergunto a vocês, e os deficientes mentais? Em qual desses itens está incluído? E os deficientes mentais são absolutamente incapazes ou relativamente incapazes? Esta é a dúvida, né, que com a edição dessa nova redação dos artigos 3º e 4º do Código Civil, houve uma reestruturação. Por quê? Porque anteriormente a isso, o próprio Código Civil já previa quando as pessoas com deficiência mental ou com algum desenvolvimento mental incompleto se enquadrava como absolutamente incapaz ou como relativamente incapaz. Hoje em dia, sequer faz referência expressa aos deficientes mentais. E isso é uma opção política, gente. É uma opção política. Não é um simples acaso, não é um descuido, não. É opção política. É para trazer uma política de inclusão e deixar de taxar automaticamente as pessoas deficientes como incapazes, coisa que acontecia anteriormente na vigência da legislação anterior. Vamos antecipar aqui um pouquinho e vamos falar da situação jurídica do deficiente, analisando, né, o conceito, a partir do conceito de deficiente conforme o Estatuto do Deficiente. O artigo 2º do Estatuto do Deficiente diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Pessoas que tenham impedimento de longo prazo, impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, e que esse impedimento, junto com outras barreiras, traga uma restrição na participação plena, na participação em igualdade de condições com as demais pessoas na vida social. Então isso é o conceito de deficiente. Esse artigo traz uma série de parágrafos, mas para a gente o que importa agora é esse primeiro conceito. O artigo 6º, por sua vez, traz a plena capacidade civil dos deficientes. Olha que coisa interessante. O artigo 6º diz o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para... Olha que coisa interessante. O artigo 6º ele já começa dizendo exatamente o contrário do que dizia o Código Civil com a redação anterior. Ele já inicia dizendo, olha, ao contrário do que a legislação anterior dizia, o deficiente ele tem plena capacidade civil como qualquer pessoa. Então ele parte do princípio que o deficiente tem plena capacidade civil. E adentra, né? Inclusive para casar-se e constituir união estável. Não é pelo fato que o indivíduo é deficiente que ele pode ser impedido de casar ou constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. 3. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4. Conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. Claro que seria uma situação extremamente desumana, inclusive. 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, ou seja, não é para ele ser isolado em manicômios, por exemplo. E 6. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Olha que coisa interessante.
O fato do indivíduo ser deficiente não afeta a capacidade civil dele. Ele pode casar, pode se reproduzir, pode constituir família, ele pode inclusive adotar em igualdade de condições com pessoas que não são deficientes. Então ele tem a mesma capacidade para realizar a adoção. Aí eu pergunto a vocês, o deficiente mental então é ou não é incapaz? Lógico que via de regra ele não é incapaz. Porém, a gente tem que sopesar situações e situações. A gente tem que avaliar. Imagine um deficiente que é completamente deficiente mental, a gente está falando, um deficiente mental que é completamente desligado da realidade, que não se comunica, que não tem nenhuma condição de interagir com outras pessoas. Para um deficiente como esse, a gente não pode entender que esse deficiente ele seja plenamente capaz. Mas não é pelo fato necessariamente da deficiência, mas sim pelo fato dele não exprimir sua vontade. Voltando aqui para o slide anterior. Ó, inciso 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Se a deficiência impede da pessoa manifestar sua vontade, ou se, pelo menos não impede de forma física, mas a vontade dela que é expressa é uma vontade desgarrada da realidade, é uma vontade que não representa de fato a realidade, podemos falar em curatelá-lo. Como assim, Jânio? Imagina aquela pessoa que, de fato, ela até manifesta a vontade, mas ela é delirante, ela vive numa realidade paralela, onde ela não enxerga o mundo como as demais pessoas e ela, em virtude daquele comportamento, ela corre sérios riscos, sérios perigos. Essa pessoa, ela pode ser encaixada na incapacidade relativa do inciso 3, porque não pode exprimir sua vontade de forma válida, de forma conectada à realidade. Então, o deficiente mental, ele é sim capaz, a não ser que haja um vício na manifestação de sua vontade. Neste caso, pelo inciso 3 do artigo 4º do Código Civil, ele acaba sim podendo sofrer podendo ser necessário essa proteção a ele. Essa é a ideia. Ainda sobre isso, a gente tem que falar dos sistemas de proteção a esse deficiente, o deficiente mental. O deficiente, ele tem basicamente dois sistemas que podem protegê-lo. Um primeiro sistema, que é novidade, incluída pelo Estatuto do Deficiente, que é a chamada tomada de decisão apoiada, TDA, prevista no artigo 1783-A do Código Civil. Olha o que é que fala esse artigo 1783-A e a gente vai ler esse artigo para compreender essa tomada de decisão apoiada. Muito interessante. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência escolhe, pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Pessoa deficiente mental. Ela tem alguma dificuldade, alguma barreira, uma dificuldade em concorrer com as demais pessoas em igualdade de condições. Mas ela tem sim como manifestar sua vontade de forma válida, apesar dessa deficiência. Essa pessoa, ela pode, se quiser, para auxiliá-la nos atos negociais, ela pode escolher duas pessoas para ser os seus apoiadores, duas pessoas idôneas para ser seus apoiadores. Isso ela vai fazer através de um processo judicial. Então, inicia um processo judicial, onde ela, obviamente, tem que indicar quais são as pessoas que ela quer que seja reconhecida pelo juiz como seus apoiadores. Óbvio que essas pessoas têm que concordar com isso, com essa função, com essa tarefa, e aí ingressa-se com essa ação para requerer essa tomada, a oficialização da tomada de decisão apoiada. Parágrafo 1º.
Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade e aos direitos, aos interesses da pessoa que devem apoiar. Então, tudo isso tem que vir discriminado num termo e apresentado ao juiz. Segundo, o pedido de tomada de decisão apoiada será requerida pela pessoa a ser apoiada, ou seja, o deficiente, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem um apoio previsto no caput deste artigo. Então, ele deve solicitar, ele é o autor desta ação de tomada de decisão apoiada e ele deve indicar as pessoas que concordaram em apoiá-lo. Tem doutrina que diz o seguinte, olha, o parágrafo 2º estabelece que quem deve iniciar a tomada de decisão apoiada é o próprio deficiente, o próprio interessado. Mas tem doutrina que diz que os parentes também poderiam, né, ingressar com esse pedido de tomada de decisão apoiada. Com a seguinte reflexão, bem, se esses parentes podem o mais, que é, quando houver necessidade, solicitar a curatela, por que é que eles não podem o menos, algo menos grave, que é a tomada de decisão apoiada, que só vai auxiliar aquela pessoa com deficiência? Então, tem considerável doutrina que interpreta dessa forma o parágrafo 2º. Mas na literalidade da lei, a princípio, quem deve iniciar essa ação é o deficiente interessado. Terceiro, antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. O juiz vai fazer uma grande entrevista com o deficiente que solicita a tomada de decisão apoiada, seus apoiadores, acompanhado de profissionais como psicólogos, assistentes sociais, etc. Quarto, a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Ou seja, depois de oficializada a tomada de decisão apoiada, a decisão daquele apoiador, ela será válida e tem que ser respeitada se estiver nos limites daquilo para qual ele foi designado. Quinto, terceiro com quem a pessoa apoiada, ou seja, o deficiente, mantenha relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Sexto, em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Então, se a pessoa apoiada ela quer realizar um determinado negócio, mas o apoiador se nega a concordar, aquilo tem que ser submetido ao Poder Judiciário, o Ministério Público se manifesta e depois o juiz é quem vai decidir. Sétimo, se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz para destituí-lo, né, e tomar as devidas medidas legais possíveis. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação do apoio. Nono, a pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Então, aquela pessoa que é apoiada, ela pode, em qualquer momento, entrar com uma ação para cancelar, para suspender aquela tomada de decisão apoiada anteriormente determinada. Porque é uma liberalidade, é uma opção dele, gente. Ele não é obrigado. Se ele quiser, ele vai ter esse apoiador. Décimo, o apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. E 11º, 11, aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes a prestações de contas na curatela. Ou seja, o apoiador, se tiver sob sua posse a administração de algum bem do apoiado, ele deve prestar contas daquilo que ele faz. Segunda forma de proteção aos deficientes. Então, primeira forma de proteção aos deficientes que a gente viu, tomada de decisão apoiada. Não é obrigatório e serve para os deficientes mentais, por exemplo, que têm capacidade, plena capacidade. Ele tem plena capacidade, mas ele quer nomear duas pessoas para auxiliá-lo nas tomadas de decisões. Então, primeiro instrumento que ele pode
optar por instituir a tomada de decisão apoiada. Agora, para aqueles deficientes que não têm capacidade civil, que se enquadram no conceito de incapaz relativo do artigo 4º, inciso 3º, por não manifestar sua vontade de forma válida, obviamente que eles vão ter que se submeter à curatela, que é o procedimento, o processo que a gente vai estudar a partir do próximo vídeo, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula.